empreender, é meter a mão na massa. É muito prazeroso você perceber que você está fazendo aquele negócio acontecer dentro de valores e de critérios que você acredita, seja como franqueado ou seja como um empreendedor individual, mas é um processo. Começando agora, mais um E-Show. Empreendedorismo é inovação, é você à frente do seu negócio. Hoje vamos ver o terceiro episódio dessa super série com Paulo Henrique Menezes, fundador da rede Meu Dever de Casa. Vamos ver o Paulo? Então, vamos com a gente! Paulo, tem uma coisa aqui que a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Sozinho, isoladamente, você tem sempre que ter alguém para dividir, alguém para te ajudar a desenvolver. E eu sei que você tem um sócio. Quer falar um pouquinho do seu sócio, que eu tive a oportunidade de conhecer e eu tenho certeza que contribui e muito para o teu negócio. Conta um pouquinho aí. Pois é, eu comecei tudo sozinho. E em 2019, eu tive a felicidade de ter um franqueado que me procurou, o Hélio, de Londrina, querendo montar o Meu Dever de Casa. Ele, naquela ocasião, ele era da Croton, e ele era superintendente da Croton, ele tomava conta do Sul inteiro, tinha mais de 30 universidades sob a responsabilidade dele, e ele se encantou com a metodologia, com a proposta do Meu Dever de Casa. A Croton é um grande grupo de educação, não é isso? Hoje é o maior, que mudou de nome, chama Cogna, né, que é dono de um monte de faculdade, eles são os maiores módulos de educação do Brasil hoje. Na verdade, o Hélio participou da formação do EAD lá atrás, com a Unopar, a primeira universidade que teve de EAD foi a Unopar no Brasil, e o Hélio estava lá nesse processo, quando ela foi vendida para esse grupo, o Hélio foi e seguia lá a carreira com muito sucesso e com grandes perspectivas de crescimento, mas também inquieto, buscando caminhos que ele entendesse que eram mais significativos para ele. E se tornou meu franqueado, feliz da vida e tal. Passou um tempo e falou, Paulo, me desliguei lá da Cogna, já cumpri aqui ele tinha um contrato lá de um tempo lá que ele precisava cumprir de desligamento. Quarentena, né? Uma quarentena. E eu tô com tempo, você teria interesse em ter um sócio? Eu falei, poxa, esse sócio é um negócio tão difícil. Será que sim? Será que não? Ficamos um ano nessa novela conversando, né? E um ano depois ele entrou. E vou dizer uma coisa para você, foi a melhor coisa que aconteceu. O Hélio, além de se tornar meu sócio, tornou meu amigo. É um cara que me complementa. Ele tem uma capacidade, uma habilidade, do ponto de vista pedagógico, experiência no mercado educacional que eu não tinha, que ele trouxe para o negócio, uma capacidade de gestão, de operação, enfim. Foi um presente que eu digo de Deus, sabe? Assim, a gente não entende, às vezes, esses movimentos que acontecem em algum nível, e ele veio. Então, hoje eu tenho uma parceria, um sócio, que é o Hélio, e a quem eu remeto grande parte do sucesso desse negócio ao ingresso dele no Meu Dever de Casa. Que bacana, que bacana. Grande abraço, Hélio. Eu aprendi ao longo aqui dessas entrevistas, né, falando ainda sobre sócio, né, que uma das coisas mais importantes é alinhamento de propósito. É isso mesmo, Paulo? É porque as pessoas se complementam, né? Elas não são iguais, até porque não faz sentido, no meu entender, você ter pessoas iguais a você. Você tem que ter pessoas complementares. Complementares. Mas que a gente tenha a mesma visão. Porque não adianta a gente ser complementar com visões diferentes, senão vai gerar um antagonismo e vai gerar um mal-estar em algum momento. Então, eu acho que, assim, como experiência de sociedade, a minha grande felicidade é que eu tenho uma pessoa que me complementa, tanto no meu perfil, eu sou um cara mais criativo, volto para o estudo, o Hélio é um cara de gestão, é um cara de dados, é um cara mais metódico, eu sou um cara mais voltado para explicar, para desenvolver um método, para mergulhar nas coisas que me interessam estudar. Então a gente consegue se complementar e sempre respeitando uma missão, uma visão de valores que a gente tem para o Meu Dever de Casa. Então eu acho que a sociedade ela tende a ser positiva quando os complementares se unem em prol de uma mesma missão. Mesma missão, mesmo propósito. Muito bacana, muito bacana. Eu queria o seguinte, aqui não pode faltar, Paulo, a grande sacada, ou seja, qual foi a grande sacada da sua trajetória e a grande cagada, porque normalmente as pessoas não gostam de contar os seus erros, e você, en passant, já mostrou um erro aí, já mostrou o problema, já mostrou que passou por cima. Eu queria que você puxasse aqui pra gente, que aliás é uma das formas melhores, né, de aprender, é aprender com erro, né? Ou seja, você vê um erro, esse erro não vou cometer mais. E é natural, principalmente para as pessoas que desenvolvem coisas novas, né? Como você falou, isso aí é totalmente disruptivo, né? De repente você está começando um negócio, é natural que erre. Me conta aí, qual foi a grande sacada da sua trajetória empreendedora e sua grande cagada?
Eu acho que a grande sacada, eu poderia dizer que foi a luz que eu recebi para perceber esse gap que tem na educação e onde hoje é um oceano azul. Ninguém faz o que a gente faz. Não tem nenhuma empresa franqueadora, nenhuma empresa no mercado que oferece o que o meu dever de casa oferece. E digo isso sem pretensão. Não existe ninguém que faça. Ou você tem empresas que dão aula particular, que se propõem a fazer gestão de aula particular, ou umas que têm um sistema pronto de ensino, que a pessoa entra lá e tem um sistema para acompanhar. Mas um modelo onde a criança vai para cumprir uma obrigação dela diária, só que ao invés de fazer do jeito dela, tem uma metodologia por trás que ressignifica o conceito de estudar. Eu acho que isso foi uma grande sacada, que é um desafio, né? Porque não é uma coisa padrão, não é uma coisa que eu saí montar uma loja de hambúrguer, ou de empada, ou de pão de queijo, enfim, uma coisa que todo mundo já sabe. Então, toda vez que um pai chega, eu tenho que explicar, que costumo brincar que a mãe vai comprar uma rosa e ela entrega um buquê, porque a gente entrega muito mais do que a mãe está imaginando que a gente vai entregar. Essa foi, talvez, a arvoraria dizer que é a minha grande sacada, né? Em contrapartida, dentro ainda do meu dever de casa, eu acho que a minha grande cagada foi achar no começo que eu poderia só vender cursos de aprimoramento cognitivo. Aí eu fazia cursos de 1 hora, 2 vezes por semana, para melhorar o processo de concentração e foco para as crianças. Não sei se o time estava errado, eu perdi aí talvez 1 ano da minha trajetória enxergando, porque esse é um problema concreto, mas que talvez a sociedade, por razões que eu ainda desconheço, ou pelo momento, ou seja lá por que for, não comprou esse produto. Isso não estaria contido dentro do teu negócio como um todo hoje? Exatamente. O que fiz foi isso. Ao invés de vender separado e fazer 1 hora de sessão, a gente aumentou para 2 horas de sessão e jogamos para dentro aquilo que eu vendia separado. Então, hoje, aquilo que eu sonhava em vender como um curso, como uma capacidade cognitiva de preparação, ele vai chegar, vai fazer um monte de exercício, vai melhorar a capacidade cerebral dele, eu não conseguia. Não estou dizendo que talvez alguém consiga, mas eu não tive sucesso nisso. Aí eu falei, cara, mas eu não posso abandonar isso é o segredo. Então, o que eu faço? Eu vou pegar o dever de casa dele e, enquanto ele está fazendo o dever de casa, eu jogo esse processo. Aí eu agrego a uma atividade obrigatória necessária aquilo que eu entendo como sendo realmente disruptivo e necessário do ponto de vista de evolução dele. Então, eu acho que eu consegui, ou venho conseguindo, tentando, não é simples, é claro, adaptar essa escorregão sem perder a essência, eu dizia Che Guevara, né? Hay que endurecer, pero vai perder a ternura. La ternura, muito bem. Paulo, chegando ao final aí da nossa entrevista, a gente pede para que o entrevistado, com essa sua trajetória empreendedora, certamente você vai ter dicas, né? 1, 2, 3, quantas você quiser dar para quem quer começar a empreender. Eu acho que é da natureza, principalmente do brasileiro, essa natureza empreendedora. Eu vejo isso como uma coisa, todo mundo quer ter um negócio, deseja ter uma certa liberdade, mas também há muita fantasia em relação a isso. Então, o empreender é magnífico, é maravilhoso, mas é cansativo, demanda muito esforço, demanda muita capacidade de construir equipe. Então, a dica que eu tenho primeiro é uma autoavaliação. A gente tem que avaliar se a gente tem capacidade de ser empreendedor, porque tem muita gente que gostaria de, mas não sabe o que é ficar a noite sem dormir, como a gente fica, um empreendedor, um franqueador, fica a noite sem dormir pensando em como solucionar um problema, uma questão. Então, um franqueador, um empresário de qualquer porte que seja, se você é franqueado do meu dever de casa, você também passa as suas preocupações. Como é que eu vou captar aluno? Como é que eu vou resolver essa questão? Como é que eu vou manter esse time que eu tenho? Como é que eu vou treinar a minha equipe? Isso tudo com o apoio de uma empresa franqueadora. Mas você é franqueado, você é dono do seu negócio. Então você tem a sua responsabilidade. Tenha você a pretensão de ser um franqueador, tenha você a pretensão de ser um empresário, em qualquer nível que seja. A primeira sugestão que eu faço é faça uma autoavaliação sincera e concreta de que você tem esse perfil, essa disponibilidade, esse interesse de navegar nesse mercado de imprevisibilidade. Empreender é imprevisível. E sentindo que esse é o seu perfil, mergulhe. E ao mergulhe de verdade. Não dá para ser meio empreendedor. Não dá para você achar que é e não é. A pessoa acha que vai ser empresário, vai poder agora delegar e contratar e ficar em casa. Lê do engano. Então, agora que você se torna empreendedor, você se torna ainda mais responsável pelos empregos que você está gerando. Quando você é franqueador, mais ainda, porque você tem um monte de gente que acreditou no seu negócio, você tem que fazer aquele negócio daquelas pessoas darem certo. Então, muito estudo, participar de grupos de networking sempre que possível, escutar podcasts e vídeos, ver vídeos como esse do Flávio. Esses canais tem canais valiosos que vão ajudar você a se aprimorar nesse seu processo de aprendizagem. Então, aprender. Então, isso é um exercício diário. Então, não crie a ilusão de que empreender sabe aquela coisa que a gente vê no Instagram, o cara com carro bonitão
viajando não sei aonde. Isso não é verdade. Empreender é meter a mão na massa. É muito prazeroso você perceber que você está fazendo aquele negócio acontecer dentro de valores e de critérios que você acredita, seja como franqueado ou seja como um empreendedor individual, mas é um processo. Não existe, eu não conheço mágica. Então, às vezes, a gente pega um case lá, não, esse cara corria com um ano. Isso não é padrão. Você tem que ter consciência da realidade, seguir determinado, com capital de giro, com recurso para você tocar a sua vida, fazendo conta, tendo consciência do mercado que você vai atuar, estudando bastante, e aí você tende a seguir. Existem muitas oportunidades de negócio. Cada vez que eu saio, eu que tenho essa visão empreendedora, eu viajo pelo Brasil inteiro, eu falo, puxa vida, olha, aqui eu podia ter um negócio desse. Ideia é fácil. O difícil é a execução. Então, se você vai ser empreendedor, foque na execução. Analise a sua ideia, analise a sua capacidade financeira, analise a sua capacidade, seu conhecimento, se você vai sozinho, se você vai mais alguém, e foque na execução, na capacitação do seu time e no desenvolvimento da sua ideia. Muito pretensiosamente, seriam as minhas sugestões. Que maravilha! Olha, eu pedi uma dica, o homem deu uma aula aqui, cara. Que bacana, Paulo. Olha, adorei. Vida longa, meu dever de casa. Quero dizer aqui no ar pra você, Paulo. Paulo, você é show, meu amigo. Muito obrigado, grande. Valeu demais. Obrigado, Flávio. Foi um prazer. Sempre um prazer estar com você. Espero que tenha contribuído aí, junto com esse time tão valioso que você já trouxe aí para o seu programa. Que maravilha, não é mesmo? Na próxima semana tem mais. Vejo você aqui na próxima terça. Vamos à frase da semana e a de hoje é de Mark Twain. E quem mandou foi Melissa Gomes, do Rio Branco, no Acre. Vamos à frase. Coragem é a resistência e o domínio do medo, não a ausência dele. Mark Twain. Valeu, Melissa. E você aí, participe também, manda sua frase, nós vamos encerrar o próximo programa com ela. Comenta, critica, o programa é seu. Agora, importantíssimo, se inscreva no canal, é só um clique aqui embaixo e aproveita, clica no sininho e nos siga nas redes. Olha, foi muito bom ter você aqui com a gente no E-Show, o nosso canal do empreendedorismo e inovação. Até a próxima terça aí. Forte abraço!